Buenas! Acho que você veio falhando. Buenas! E aí, hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre as principais coisas que aprovaram e não aprovaram na Xênia e Filomeno. Do projeto Xênia e Filomeno. A gente já teve aí um baita tempo vivendo dentro dela, então a gente pode aí opinar sobre algumas coisas. Mas isso não quer dizer, né, que agora, antes de partir, a gente vai mexer em tudo que não aprovou, não é isso. É mais pra dividir essa experiência aí com vocês e comentar algumas coisinhas que talvez a gente tivesse feito diferente e levar em consideração, certamente isso a gente levaria em consideração se fosse iniciar de novo um projeto de uma casinha do zero. Então a gente repensaria algumas coisas. Então é isso que a gente quer dividir com vocês hoje. Acho que uma das primeiras coisas que a gente pode falar é a Kombi. A escolha de uma Kombi para fazer esse projeto que a gente está fazendo. Por enquanto, tem nos atendido 100% bem. Uns podem dizer, mas não é um veículo 4x4, vocês vão em lugares que gostariam disso por não ser 4x4. Realmente, tem alguns lugares que talvez, se fosse 4x4, a gente teria entrado com a Xênia e a gente acabou não entrando. Mas mesmo assim, não nos impediu de aproveitar 100% da nossa viagem. Então, por enquanto, a Kombi, e por não ser um veículo 4x4, tem nos atendido 100%. E pelo tamanho, a gente consegue ter tudo que a gente precisa aqui dentro. Só o que está faltando hoje é um banheiro. Tem alguns projetos de pessoas que conseguiram colocar inclusive um banheiro. Isso aí. Nós não conseguimos, até porque senão tiraria outros espaços que a gente julga importante. Teve que priorizar outras coisas, né? Isso, E o banheiro, o chuveiro, eu diria que faz mais falta do que o próprio vaso sanitário, digamos assim. Mas a gente consegue ir levando de qualquer forma. Se vira. A gente não se arrepende de ter escolhido uma Kombi para este fim. E outro ponto, a Kombi Furgão. A gente também não se arrepende de ter escolhido uma Kombi Furgão. A gente continua, hoje a gente escolheria novamente uma Kombi Furgão, porque a gente consegue aproveitar muito mais os espaços, a gente consegue isolar por questões de calor e de frio, onde seria vidro, tudo lá, a gente consegue deixar o isolamento ali. Então a gente acha que a gente ainda prefere uma Kombi Furgão. E também, um ponto que eu considero bastante importante é a questão da privacidade, assim. Isso, tu consegue ter uma privacidade maior. Às vezes tu quer estar num lugar... Claro, às vezes tu tá numa praia, tu gostaria de estar aqui dentro e poder ver na rua. Mas ao mesmo tempo, a maioria das vezes tu tá num posto de combustível onde tu não quer que as pessoas te enxerguem aqui dentro. Então acaba que a gente ainda continua preferindo uma Kombi Furgão. E a Kombi C a diesel, olha... A gente não se arrepende também de ter sido um veículo a diesel, a Kombi a diesel, apesar dos conhecidos problemas que ela tem. A gente já andou 30 mil quilômetros com ela praticamente e a gente nunca se incomodou com o motor dela. Então a gente ainda hoje teria escolhido uma Kombi a diesel também. Isso pode ser que amanhã a gente mude essas opiniões, mas até hoje, todo o tempo que a gente esteve com ela, continuam sendo essas nossas opiniões sobre o nosso veículo. Eu não sei. Nossa querida Xênia e Filomeno. Eu não sei se a gente teve mais sorte do que juízo. Nessa escolha, mas por enquanto tá dando super certo e é isso que importa, né? Exatamente. E na parte externa, o que a gente mudaria, o que a gente não mudaria, o que a gente aprovou, o que a gente não aprovou. Primeiro ponto, o bagageiro. A gente teria feito diferente o bagageiro. Ele atende a nós, o que ele era proposto, ele é forte, ele é resistente, porém ele ficou muito alto. Além do peso, mas apesar dele não ficou tanto, ele ficou mais alto do que o deveria. Isso acaba gerando um arraste muito grande com o vento. Então ela acaba consumindo mais, forçando mais o motor dela e de repente não teria tanta necessidade de ser tão alto assim. Tá, mas por que vocês fizeram alto esse bagageiro? Por causa do climatizador. A gente precisava que fosse alto aqui e a gente não acabou fazendo todo o bagageiro alto. Mas hoje a gente ainda não sabe se vai ou não mudar, mas a ideia seria fazer só um suporte só para as placas solares aqui assim, ficasse cheio aqui assim, e aí o vento pegaria por cima e não arrastaria tudo. E aí aqui atrás, aqui agora não está o maleiro aqui, mas onde vai o maleiro, a gente colocaria, a ideia seria colocar um bagageiro só para o maleiro. E tiraria toda essa estrutura de ferro aqui. Essa é um ponto que a gente não gostou muito na criação da Xênia e Filomeno. Mas ele nos atende, mas é uma coisa que não ficou 100%. Outro ponto, o toldo. O toldo, ele funciona, ele ficou bom, ele ficou forte, ele aguenta vento, mas ele poderia ser mais prático. Além de ser mais prático, ele ficou abaulando aqui no meio. Ele teria que ficar de uma forma que não ficasse caído aqui no meio. Então uma coisa que a gente mudaria também seria o nosso toldo. A forma que a gente fez o toldo não ficou tão legal assim. Funciona, mas não ficou legal. Outro ponto que não ficou 100% bom, que a gente talvez faria um pouquinho diferente, seria a caixa d'água.
A gente fez ela meio no rapidão, ela funciona, não ficou vazando, ficou perfeito, só que ela tem pouca quantidade de água. Para a velocidade da Xenia não tem problema também, mas alguns falam que é ruim por causa da estabilidade e tal, mas como a gente anda muito devagarinho, não chega a ser um problema para a estabilidade. Mas a gente gostaria de fazer ela embaixo da Kombi também, que muitos estão fazendo embaixo da Kombi e fica bom a princípio. Hoje a gente gostaria de fazer embaixo da Kombi. Na época a gente acabou não fazendo também, porque a frente dela, a suspensão dianteira da Kombi está um pouco baixa. E aí isso aí está nos dando um problema, a gente ficou com medo que fosse quebrar, bater alguma pedra, alguma coisa assim, então por isso principalmente a gente não fez embaixo da Kombi. A gente tem que rever a suspensão dela, apesar que a gente já trocou até o fecho de molas da frente, mesmo assim ela continua baixa, e aí por isso a gente acabou colocando ela aqui em cima. Aqui na parte interna, né, aqui na parte da frente da cabine, algumas coisas assim que eu gostaria que fosse diferente, mas porque o Michael até não dá tanta bola para isso. Mas essa parte do forro aqui, inicialmente, quando a gente começou na parte da reforma da Xenia, a gente iria trocar, nossa ideia era trocar esse forro. Tanto é que a gente até manchou ele, acabou pintando a lata e acabou manchando. Mas depois a gente isolou com 3TC e a gente viu que não seria tão fácil para mim e o Michael, assim, pessoas muito habilidosas, fazer alguma coisa aqui para essa parte do forro. Então a gente acabou recolocando esse forro antigo dela, esse forro original. Só que uma vez tirado, recolocar ele, o negócio não ficou bom. Porque o que acontece, o que pega aqui é que ele é enfiado embaixo dessa borracha do vidro. Então não tá bom, essa parte do forro aqui é uma parte que me incomoda. E vamos ver, não tô dizendo que a gente vai mexer nisso antes de partir, mas se tiver oportunidade aí, vamos ver. Vamos ver se vamos mexer ou não. Outro ponto que a gente pensou, acabou não mexendo. A questão dos bancos. Hoje a Xenia tá com 3 lugares, a gente pode ter mais uma pessoa aqui na frente com nós. E a gente levou bastante em consideração isso, o fato de poder dar uma carona. No entanto, a gente viu que se a gente tivesse a abertura aqui no meio e ter a liberdade de passar para frente, da frente para trás, seria muito mais fácil. Por exemplo, em termos de segurança, por exemplo, você tem que sair correndo, né, com a Kombi aí, tá aberto, é mais fácil. Se correndo ia ser difícil, né, mas ok. Enfim. Se tá chovendo, a gente quer pegar qualquer coisa que queira pegar lá atrás, tá chovendo, a gente tem que parar a Kombi, eu tenho que descer, abrir o salão, nesse meio tempo eu já me molhei e já molhou o salão. Então, se tivesse essa abertura aqui no meio, certamente facilitaria a nossa vida. Sobre a parte elétrica, a gente ficou com 2 painéis solares de 150 watts cada um, totalizando 300 watts, que a gente recebeu lá da Inove Energias Renováveis, aqui de Pelotas. Isso aqui nos atende 100%. Uma placa solar, se nós não fôssemos usar o notebook, algumas coisas assim, talvez, e ficasse dias de sol mais forte, nos atenderia também. Mas a segunda placa solar, ela se fez essencial quando a gente usa mais energia com notebooks e tudo mais. Então, e uma terceira placa não tem necessidade. Para nós, para o nosso uso, 2 placas solares de 150 watts foi perfeito. E aí, internamente, o que a gente tem? A gente tem, além das luzes, a gente tem o climatizador, a gente tem a geladeira, e aí os notebooks que a gente usa, e algumas vezes a gente carrega algum celular, baterias do drone, baterias das câmeras, tudo isso a gente carrega com energia solar também. E o controlador que a gente tem é esse aqui, é um MPPT T40 da Sanyoba. Cara, esse controlador aqui, ele não é bom. Ele dá uns picos de energia, ele chega a 16 volts às vezes. E isso aqui pode estar danificando algum equipamento, pode inclusive ter danificado a nossa bateria. E a gente está com intenções de trocar ele, então a gente não compraria esse equipamento novamente. Talvez a gente até troque ele. Por que ele não é bom? Por causa desse pico de tensão que ele dá. E, outras pessoas que também instalaram esse mesmo controlador tiveram esse mesmo problema, que dá uns picos de tensão. Inclusive ele corta o inversor, às vezes o inversor para de funcionar porque ele chegou lá nos 15.9, 16 volts e ele corta tudo e isso pode danificar os equipamentos. Então a gente não aconselha esse controlador mais. Para armazenar energia, a gente tem uma bateria estacionária de 180 amperes. Ela recebe então a energia das placas solares, né? E a gente tem como ligar o alternador nela também. A gente só usa essa opção em casos extremos, assim, tipo, não tem energia nenhuma, não tem sol, a gente obrigatoriamente precisa carregar a bateria, e aí então a gente liga faz essa ligação aqui. Foram raras as vezes que a gente usou, e é interessante ter para uma emergência, mas ela não é uma carga boa para bateria estacionária. A bateria estacionária ela não é muito aconselhável carregar bateria estacionária com o alternador. Então a gente só usa isso aqui em casos extremos. A gente tem também um carregador
para carregar no 220 volts ou 110 volts. É um da Sentinela de 40 amperes, é um carregador inteligente. A gente conseguiu lá com a baterias Duran também. E a gente tem os inversores, esses inversores de onda modificada. Ele é um inversorzinho, ele funciona, mas a saída dele, as ondas deles não são tão boas. A gente até desconfia que o nosso notebook tenha, a bateria do nosso notebook foi pro pau. A gente desconfia que possa ter sido por causa desse inversor também. Porque o ideal é ser um inversor de onda senoidal, que é a onda pura que eles chamam. Isso é uma coisa que a gente seria interessante trocar também. Não é tão interessante ter esses inversores de onda modificada. Tá, mas por que compra um inversor de onda modificada? Não, por causa do preço. Cara, um inversorzinho desse aqui deve ser uns, sei lá, agora faz tempo que eu não olho o preço, mas sei lá, 100, 200 reais, enquanto um inversor de onda modificada de 500 watts deve estar em torno de quase R$1.000. Então a diferença é grande, mas o equipamento é melhor daí de onda senoidal. Isso seria interessante ter um equipamento de onda senoidal também. Sobre a geladeira. Cara, a geladeira nos atende perfeitamente, é show de bola, só que tem uma coisa que a gente teria que modificar nela. Os espaços para ela se refrigerar. Ela precisa de mais espaço para se refrigerar. Ela esquenta muito aqui, o ar não tem como circular ali e acaba que fica muito quente na volta da geladeira, fazendo com que a geladeira não se desligue e não refrigerando da forma correta. Obrigatoriamente precisa ser um espaço maior para colocar a geladeira. Melhor se nem tivesse as tábuas, né? Mas a gente tem as tábuas ali, a gente talvez tenha que rever isso aqui. Outra coisa, o climatizador. O climatizador ficou perfeita a posição dele, ele nos ajuda bastante quando tá calor, a gente consegue, principalmente para dormir. Durante o dia, assim, a gente não usa tanto, mas para dormir, isso aqui é essencial, porque a gente configura ele para desligar em 2, 3 horas ali, tu te deita lá e ele fica buscando o ar da rua lá e nos dando uma refrigerada. Ficou muito legal e a posição dele ficou boa também, porque daqui, se a gente colocasse ele aqui, por exemplo, nós ia bater a cabeça, se botasse mais lá para trás também, ia bater a cabeça aqui. Então aqui é o lugar que ele menos atrapalha e o vento consegue ir lá na cama quando a gente está dormindo. Ficou perfeito. Aqui dentro da casinha, né, algumas colocações. Até aproveitando o gancho, já que o Michael abriu para mostrar para vocês o nosso baú, o que a gente pode dizer dele? Ele não ficou muito prático, ele ficou assim um trabalho bem manual. Quando a gente vai montar a cama, ok, mas por exemplo, ele abriu aqui para mostrar a parte elétrica, eu quero fechar o baú, ó. O que acontece? Ele desengata das tábuas da tábua do encosto lá atrás e ele não engata. Tipo, ele não fecha aqui, ó, os ganchinhos ficam pra fora. Então eu tenho que levantar aqui o estofado, tenho que levantar a tábua, encaixar lá atrás e conseguir encaixar ele daí. Então ele não ficou muito prático da forma como a gente fez. Outro ponto a ser observado, a pia. A pia é bem bonitinha, a gente transformou aí, né, uma bacia, uma panelinha em pia e ficou bem legal tudo, mas é muito pequeno. Eu senti a necessidade de uma pia maior, porque tipo, molha tudo aqui. Não é o caso de querer deixar a louça acumulada, mas se for aqui não tem como deixar a louça acumulada, até por isso é bom. Mas não tem como, porque é muito pequena essa pia. Então, uma pia maior tem que levar em consideração. Outro ponto, o nosso fogão é um fogão de baixa pressão. Eu reavaliaria isso para de repente um fogão de alta pressão. Porque até que os alimentos comecem a ferver e tudo mais, então ele é um pouquinho demorado esse tipo de fogão. Outra coisa que eu acho bastante interessante é aqueles móveis que tu tem como correr com o fogão para fora. Então tu tem oportunidade de cozinhar dentro e fora. Eu acho bem interessante aquele tipo de móvel pro fogão. Mais uma coisa aqui na parte da casinha é a questão do piso. A gente acabou fixando todos os móveis em cima do nosso piso. No entanto, o tempo que a gente estava lá naquelas regiões mais frias, o caninho da água ele escapou e toda a água do nosso reservatório vazou aqui, embaixo dessa tábua. Então agora, a gente antes de partir vai ter que tirar essa tábua e dar uma olhada como que tá a lata embaixo. Então a gente fica naquela dúvida, né? Será que a gente fez certo de prender os móveis no piso? Ou será que deveria ter prendido os móveis de alguma outra forma e aí esse piso ser removível? Não sei, agora a gente vai ter que tirar para ver como é que tá a situação aqui por baixo. Um pouco sobre isolamento também. A gente isolou toda a nossa Kombi com um 3TC, como a gente já mostrou em alguns vídeos anteriores.
E assim, ó, ficou perfeito para nós, não tem motivo de fazer um isolamento diferente, para nós ficou show de bola. Nos atendeu 100%, a gente isolou em cima, dos lados, embaixo. Os lugares que passavam frio, qual eram? Eram as colunas, principalmente aqui assim, ó, isso aqui ficava congelado, mas era onde não tinha isolamento. Ah, mas então vocês fariam isolamento nessas colunas? Eu acho que não, porque a gente ia perder espaço e não sei se seria o caso. É só algumas colunas que não... E também pelos vidros. Os vidros onde não tem isolamento, né? Passa bastante frio. A gente colocava uma chapa de 3cc só onde o vidro, quando a gente ia dormir, ajudava um pouco também. Tá aí uma vantagem dela ser furgão de novo, né? Exatamente. Se fosse toda ela cheia de vidros... Passa mais frio ainda. Mais frio. E calor também quando está no calor, né? Então o 3cc, o isolamento térmico e acústico que a gente fez, ficou perfeito. Sobre a disposição dos móveis, a princípio nos atendeu aí da forma como a Xenia tá, ficou de boa também. E eu acho que era isso. Era isso que a gente queria dividir com vocês nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida que a gente não comentou no vídeo, deixa aí nos comentários que a gente vai procurar responder todo mundo. E não esquece de deixar o like, que isso é bastante importante. Claro, se gostou do vídeo, né? Se não gostou do vídeo, não pode deixar o like, mas... E se quiser compartilhar esse vídeo com alguém, com alguma pessoa aí que tá começando, iniciando o projeto, são informações que eu acho que são bem importantes. São úteis. São úteis para uma pessoa que tá iniciando o projeto do zero aí. E então era isso, nos vemos na próxima semana e... Um grande abraço, tchau! Tchau!